Visualiza a seguinte situação: você está cheio de coisas para fazer, daquele jeito que a gente não sabe nem por onde começar. E aí você tenta dar conta do máximo de coisas possíveis e no fim das contas acaba frustrado por ter deixado muita coisa importante para trás. Isso quando não deixa as coisas mais importantes para trás. Se você se identificou com alguma das coisas que eu acabei de falar, o vídeo de hoje é para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Fiamma, criadora do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 perguntas. As 3 perguntas que você deve se fazer quando você está diante de uma lista, de demandas, da sua lista de tarefas, para você nunca mais errar na hora de definir o que é prioridade ou não. Porque as nossas prioridades, tem muitas frases sobre isso, muitas reflexões. Eu vou deixar 2 muito importantes, para você plantar a sementinha aí na sua cabeça e nunca mais esquecer. A primeira reflexão é a seguinte frase: você se torna aquilo que prioriza. E por que você se torna aquilo que você prioriza? Porque no fim das contas nós somos o que nós fazemos, Nós somos frutos das nossas ações repetidas. Então a gente acaba de fato se tornando, reflexo do que nós fazemos. A segunda reflexão que eu quero que você guarde com você aí para sempre é: escolher o que não fazer é tão importante quanto escolher o que fazer. Tá? E agora vamos para as 3 perguntas, que você deve se fazer quando você está diante da sua lista de demandas, especialmente se você é uma pessoa que tem uma rotina cheia, uma agenda cheia. Então, se você está lá, você pegou as suas demandas do dia, você está sobrecarregado no trabalho, ou acordou atrasado, você sabe que vai ter que, sacrificar alguma tarefa, você vai se fazer 3 perguntas. E a primeira pergunta, na hora de priorizar é: o que não pode deixar de ser feito? Você vai pegar a sua lista, vai olhar a sua lista e vai pensar: o que não pode deixar de ser feito? O que é da sua lista, se você deixar de fazer, vai te gerar um prejuízo muito grande? O que da sua lista, se você deixar de fazer, vai prejudicar outras pessoas? Às vezes uma coisa que você tem prazo para entregar, às vezes um cliente que te mandou uma mensagem e precisa de uma resposta urgente, às vezes uma demanda familiar que você não tem como adiar. O que não pode deixar de ser feito? Você vai se orientar por isso aí e você vai ver quantas são as vezes, que essas tarefas acabam sendo atropeladas pelas urgências da vida e ficando para o último lugar. Vou te dar um exemplo cotidiano que aconteceu aqui na minha família no último dia 31, no último ano novo. Nós estávamos, todos muito gripados, então assim, estava muito difícil, fazer as coisas, estava muito desafiador. E aí no dia 31 nós acordamos ainda um pouco mais tarde do que normalmente a gente acorda. E aí tinha, uma lista infindável de coisas para fazer: quintal para varrer, coisa do cachorro para limpar, cachorro para dar banho, criança para cuidar, a ceia para fazer. E aí, quando a gente se deixa levar pelas urgências, a gente acaba gerando um estresse muito alto, e deixando por último aquilo que devia ter sido feito primeiro, Vamos lá, voltando nesse dia do ano novo. Eu acordei dia 31. O que não podia deixar de ser feito? Eu estava diante de todas aquelas demandas, todo mundo gripado, todo mundo doente. O que não podia deixar de ser feito? A comida da ceia, isso não podia ser adiado de forma alguma. O cuidado com a saúde não podia ser adiado de forma alguma. E a limpeza básica do interior da casa, Antes do exterior da casa, do quintal e tudo mais, vem o interior da casa. Se desse para limpar o quintal, que acabou não dando inclusive, ótimo, tudo bem. Se desse para limpar as coisinhas da nossa cachorrinha, tudo bem. Se desse para
consertar telhado, tudo bem. Se desse para consertar varal, tudo bem. Mas se não desse também, tudo bem. O que não podia deixar de ser feito eram essas coisas principais. Então, sempre que eu estou diante dessas demandas, e não é só em casa, eu faço isso no trabalho também. Sempre que eu estou diante das demandas, qualquer que seja a demanda, você pode estar num dilema ali entre uma coisa ou outra. Você se pergunta, primeira pergunta de todas, o que não pode deixar de ser feito? Porque normalmente é aquela coisa que se você deixar de fazer, vai te causar um prejuízo muito grande. Imagina se no dia do ano novo eu tivesse me deixado levar pelas urgências, né? Poxa, saí no quintal, tem que varrer o quintal, vou varrer o quintal. Poxa, vi o cachorro, você que tem que limpar a caixinha dela, que tem que limpar as coisinhas dela, vou lá e limpo. Poxa, vi que tem que trocar o varal, vou lá e troco o varal. O tempo ia passar, eu ia me dar conta lá para 7 horas da noite que eu não tinha nem começado a fazer a comida da ceia. Ia ser aquele estresse, ia ser aquela coisa chata, aquele clima ruim, ou então eu ia deixar coisas importantes para trás justo no ano novo. Então, primeira pergunta de todas, né? Válida para qualquer situação da vida, seja pessoal ou profissional. Você vai olhar, eu também faço muito isso no meu trabalho, tá? Às vezes, eu tenho algum imprevisto, ou então tem algum atraso, eu olho para minha lista de demandas e eu me pergunto, o que não pode deixar de ser feito? A gente faz uma contenção de danos aí, porque trabalho a gente tem que se dedicar ao máximo, tem que entregar tudo, mas vou fazer uma contenção de danos. O que vai me gerar um prejuízo menor se eu deixar de fazer? E o que vai me gerar um prejuízo muito grande se eu deixar de fazer? O que tem mais impacto se eu fizer? O que tem menos impacto? Então, a primeira pergunta de todas, o que não pode deixar de ser feito? Agora nós vamos para a segunda pergunta, né? Você vai olhar para a sua lista de demandas, né? Para as coisas que você tem para fazer e você vai se perguntar, tem alguém contando com essa tarefa, com a realização dessa tarefa? Tem alguém que está contando com a realização dessa demanda? Isso acontece muito no trabalho. Eu trabalho com meu marido é meu sócio. Muitas vezes ele depende de um trabalho meu, que um trabalho meu seja realizado para que ele dê continuidade no dele. Um exemplo, ele faz gestão de tráfego, mas eu sou quem faço a parte dos criativos, os anúncios. Para ele fazer a gestão de tráfego, que é a gestão dos anúncios, os criativos precisam estar prontos, os anúncios precisam estar prontos. Então, se ele coloca lá que ele vai iniciar uma campanha de marketing e tal, mas os anúncios não estão prontos, eu atrapalho o trabalho dele. Eu prejudico o trabalho dele. Então, se faça essa pergunta. Tem alguém contando com a realização desse trabalho? Vou prejudicar alguém se deixar de fazer isso? Isso acontece muito comigo na vida pessoal com relação às crianças. As crianças, elas contam comigo para muita coisa. Por exemplo, entre varrer o quintal ou fazer o almoço para as crianças, obviamente eu priorizo o almoço. Não que o quintal não seja importante, mas primeiro eu faço o almoço. Eu garanto o que não pode deixar de ser feito, porque tem alguém contando comigo. Depois eu faço o restante. Então, segunda pergunta, tem alguém contando com a realização desse trabalho? Ok? Você vai olhar aí para sua lista de tarefas e vai se perguntar. E terceira pergunta, mas não menos importante, você vai olhar para sua lista e vai se perguntar, o que depende apenas de mim? O que só eu posso fazer dessa lista e o que eu posso delegar, Porque existem coisas que só a gente pode fazer, mas existem coisas que a gente pode pedir ajuda para as outras pessoas, A gente pode pedir para as outras pessoas fazerem para a gente ter um cumprimento maior da nossa própria lista de demandas, Eu não sei se você aí do outro lado tem dificuldade, com delegar tarefas. Eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade em delegar, mas aprender a delegar faz parte de uma vida mais produtiva. Porque quando você aprende a delegar, você começa a ver um cumprimento maior das coisas que precisam ser feitas, Às vezes você não conseguiu dar conta de uma coisa, mas outra pessoa consegue, E eu acho que aprender a delegar, isso é uma concepção minha, tá? Fruto da minha própria experiência, essa observação. Aprender a delegar tem muito a ver também com a maturidade, sabe? Porque quando a gente quer dar conta de tudo,
Assim, parece que nós é que queremos o mérito por todas as coisas, né? Eu que quero fazer do meu jeito para poder ficar certo, para eu poder falar que fui eu que fiz, para eu poder dizer que fui eu que dei conta de tudo, né? Tem muito disso dessa valorização, né? De querer essa valorização. E quando a gente amadurece e começa a olhar mais pro que tem que ser feito, né? Quando a gente dá mais importância pro cumprimento da tarefa do que pro nosso ego, aí a gente pensa assim, é mais importante ser feito do que eu fazer. É mais importante que seja feito do que eu levar o mérito por ter feito. Do que eu dizer que, nossa, eu dei conta de tudo. Sabe? Então, muito de delegar tem a ver com maturidade. Eu tenho observado isso e tenho observado que à medida que eu amadureço, né, eu consigo delegar com mais facilidade, até para as minhas crianças. Minha filha mais velha, ela é doida por ajudar. E eu não deixava ela ajudar de jeito nenhum. Agora ela fala assim, mamãe, posso dobrar a roupa? Pode. Mamãe, posso lavar a louça? Pode. E mais, eu peço ajuda. Tem coisa que eu peço pra ela fazer. Eu falo, minha filha, me ajuda. Mamãe vai precisar da sua ajuda hoje. Sabe por quê? Porque é mais importante que seja feito do que a gente ganhe o mérito por ter feito. Então vamos lá pra gente fechar. Primeira pergunta, o que não pode deixar de ser feito? Você vai olhar para suas tarefas e vai se perguntar o que não pode deixar de ser feito daqui. Segunda pergunta, tem alguém contando com a realização dessa tarefa? Eu vou prejudicar alguém se eu não fizer essa tarefa? E terceira pergunta, muito importante, é o que dessa lista, né, dessas tarefas que eu tenho para fazer, só eu posso fazer e o que eu posso delegar? O que eu posso pedir para outras pessoas fazerem, deixar que elas me ajudem? Tá certo? Com essas 3 perguntas, você nunca mais vai errar na hora de priorizar o que é de fato prioridade e priorizando o que é importante. Sua jornada será percorrida a passos largos, porque o segredo do progresso está na priorização. Era esse o nosso assunto de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento. Se você já é de casa, muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima.